Olá, caros alunos, sou o professor João Vitor e o conteúdo de hoje é operações com radicais. Primeiramente, adição e subtração. Vamos ao exemplo. 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Esse raiz de 2, a gente enxerga ele como se fosse um x. E aí a gente só faz as operações com a constante. 4 mais 6, 10, menos 3, 7. Então, 7 raiz de 2. Mas tem casos em que a raiz de 2 não está tão nítida assim. Então, vamos dar um exemplo aí. Raiz de 500 menos raiz de 45 mais raiz de 5. Raiz de 500 é o mesmo que dizermos raiz 100 vezes 5. E 45 é o mesmo que 9 vezes 5. Quando temos dois termos dentro da raiz, a gente pode dividir isso daqui em duas raízes. Então, raiz de 100 que multiplica por raiz de 5, menos raiz de 9 que multiplica por raiz de 5. Essa propriedade você vai encontrar na minha aula de radiciação. Raiz de 100 é o mesmo que 10 vezes raiz de 5. Raiz de 9 é o mesmo que 3 vezes raiz de 5. Mas temos raiz de 5 agora nos três termos. Então, vamos trabalhar com as constantes. 10 menos 3, 7. 7 mais 1, 8 raiz de 5. Agora vamos para multiplicação e divisão. Vou fazer um exemplo aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 11. Já expliquei que quando o índice é igual na minha aula de radiciação, o índice da raiz é igual, a gente conserva e multiplica o que tem dentro da raiz. Então, 2 vezes 11, 22. Mas pode acontecer do índice não ser igual. Então, vamos ver uma situaçãozinha onde o índice não é igual. Raiz de 3 vezes raiz cúbica de 7. Primeiramente, vamos tirar da raiz. Raiz de 3 tirando da raiz é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Raiz de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1/3, essa raiz cúbica de 7. Bem, agora a gente vai trabalhar com essas fraçõezinhas para deixar o denominador igual, porque o denominador logo vai ser o índice da nossa raiz. Então, MMC de 2 e 3 é o mesmo que 6. Então, para o denominador aqui virar 6, eu preciso multiplicar o 2 por 3. Mas eu não faço só com o denominador, eu faço com o numerador também. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Vezes. Mesma coisa fazemos com um terço aqui, só que tem que multiplicar por 2. Agora, os dois denominadores são 6, vamos voltar para a raiz. Então, raiz sexta de 3 ao cubo vezes raiz sexta de 7 ao quadrado. Bem, raiz sexta 3 ao cubo é igual a 27. 7 ao quadrado é igual a 49. Isso é o mesmo que raiz sexta de 27 vezes 49, que é igual a raiz sexta de 27 vezes 49 é 1323. Bem, vamos apagar agora para fazermos um exemplinho de divisão. Exemplo de divisão, teremos raiz de 10 que divide por raiz quinta de 10 ao quadrado. Bem, tirando da raiz temos 10 elevado a meio e no de baixo a gente tem 10 elevado a 2/5. Esse daqui a gente tem uma base igual,
lembrando potenciação aí na aula de potenciação, divisão com base igual, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, para fazer essa continha aqui com essas duas fraçõezinhas, a gente tem que lembrar de DMC. Então, 10. DMC de 2 e 5 é a mesma coisa que 10. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Então, 5 menos 4 é a mesma coisa que 1, então fica 10 elevado a 1 décimo. Voltando para a raiz, é o mesmo que raiz décima de 10. Agora vamos para a racionalização. Racionalização é quando a raiz está no denominador e queremos tirar essa raiz do denominador. Para tirarmos um valor de dentro da raiz, ele precisa estar ao quadrado. Então precisamos, ou ao cubo, depende do índice da raiz. Então precisamos tirar essa raiz de 5 aqui, então vamos multiplicar por raiz de 5, que é raiz de 5 vezes raiz de 5, chegamos no raiz de 5 ao quadrado e esse 5 vai sair da raiz. Bem, 3 vezes raiz de 5 mantém 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente vai ter raiz de 5 ao quadrado. Quando eu tenho esse termozinho aqui ao quadrado e é uma raiz quadrada, o índice coincide com a potência, a gente pode estar simplificando aqui. Então temos 3 raiz de 5 dividido por 5. Agora vamos fazer outra situação onde o índice não é 2, né? Não é uma raiz quadrada. Então 4 raiz cúbica, agora esse 3 aqui, raiz cúbica de 16. Sabemos que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então não sai, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Para sair da raiz eu preciso que eu tenha um 3 aqui. E para aparecer esse 3, esse 4 aqui tem que multiplicar por outro 4. Então vamos fazer multiplicando por raiz cúbica de 4. Multiplicando por raiz cúbica de 4, ficaremos assim. 4 vezes raiz cúbica de 4, 4 raiz cúbica de 4. Raiz cúbica de 4 ao quadrado vezes raiz cúbica de 4 vai ser raiz cúbica. 4 ao quadrado vezes 4 conserva a base, somos expoentes, então 2 aqui com 1 que está aqui vai dar 3. Então raiz cúbica de 4 ao cubo a gente pode simplificar aqui e vai sobrar para a gente 4 raiz cúbica de 4 dividido por 4. Se eu tenho esse 4 multiplicando e um 4 dividindo aqui, posso simplificar. Então o resultado final disso daí, raiz cúbica de 4. Bem, vamos fazer agora um caso de que eu precise de um conjugado, que é uma expressãozinha um pouquinho mais robusta para a gente tirar a raiz do denominador. Vamos ao exemplo. Raiz de 3 que divide por 3 raiz de 2 menos mais raiz de 3. Pronto, eu quero sumir com essa raizinha aqui do denominador, essas duas raízes aqui. Para a gente fazer isso, eu preciso multiplicar por essa expressãozinha aqui, só que trocando o sinal do meio. Então, 3 raiz de 2 menos raiz de 3. Preciso fazer em cima e embaixo. 3 raiz de 2 menos raiz de 3. Esse raiz de 3 aqui vai multiplicar por cada um que a gente tem aqui, ó. Então vai ficar para a gente 3. Se o índice aqui é raiz quadrada e raiz quadrada, então posso fazer 3 vezes 2. Então, raiz de 6 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado, que é o mesmo que 3. Embaixo, quando eu tenho os dois termos somando aqui, tem esse mais multiplicando, e tem esse maisinho aqui no meio, esse menos aqui,
eu tenho o que chamamos de produto da soma pela diferença, que é o mesmo que um termo ao quadrado menos o outro termo ao quadrado. Escrevendo aqui 3 raiz de 6 menos 3 aqui, eu tenho em comum entre os dois o 3. Então vamos escrever logo esse 3 em evidência. A gente fica com raiz de 6 menos 1, que divide por 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2, sai da raiz, menos raiz de 3 ao quadrado, 3. 9 vezes 2, a gente vai ter 18. 18 menos esse 3 aqui dá 15. Se eu tenho esse 3 multiplicando aqui por essa expressão, 3 e 15 são múltiplos, então eu posso simplificar aqui, ó. Então fica 5 aqui embaixo. Então, final disso daí, raiz de 6 menos 1 dividido por 5. Agora vamos a um exemplo. Assinale a alternativa que contém um valor equivalente à expressão irracional. Bem, observamos que essa expressãozinha aqui, ó, tem essa raizinha no denominador. Temos esses dois termos, então necessita de um conjugado. Então, multiplicando pelo conjugado aí, conjugado é 3, raiz de 3. Se está positivo lá, a gente coloca negativo aqui, ó. E vamos fazer essa mesma coisa aqui em cima. Raiz de 3 menos 1. Observando aqui, ó, isso é igual a isso. Então, se uma coisa é vezes ela mesma, é o mesmo que dizermos que é isso daí ao quadrado. E no denominador, a diferença de um para o outro está no sinal. Então, isso significa que é 1 ao quadrado, que é o raiz de 3 ao quadrado, menos o outro termo ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Bem, quando temos dois termos elevados ao quadrado, a gente tem um produto notável, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tudo dividido aqui, ó. Isso aqui a gente pode simplificar. Aqui a gente também pode estar fazendo essa simplificaçãozinha. Então, embaixo vai sobrar para a gente 3 menos 1. E em cima, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é o mesmo que 3, menos 2 raiz de 3, mais 1. Isso tudo dividindo por 3 menos 1, que é o mesmo que 2. 3 mais 1 é o mesmo que 4. Vezes 2, menos 2 raiz de 3, isso tudo dividido por 2. Você observa que tem o 4 aqui e o 2 aqui. 4 e 2 são múltiplos de 2, então a gente pode simplificar isso daí. Simplificando, eu corto esse 2 aqui, 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de 3 dividido por 2 só sobra raiz de 3. Então, como resposta aí temos 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3, a resposta é a letra A. Bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o like e sigam Exatas Fácil no Instagram. Fiquem com Deus e muito obrigado.